nós. Também temos, hoje em dia, um televisor. Quem sabe você tem uma dessa na sua casa, quem sabe até maior. Você tem na sua casa também um sofá retrátil, onde você se senta, se aconchega. Você tem uma boa cama, você tem ali coisas para deixar mais prático o seu dia. Mas nós precisamos entender que, embora o mundo se torne prático, embora as coisas ao nosso redor se tornem cada vez mais fáceis, o reino de Deus ainda continua sendo por esforço, ainda continua exigindo gastar-se tempo. O reino de Deus ainda se toma à força, ainda se conquista com tempo diário na presença de Deus. O reino de Deus não se passou por facilidades e praticidades. O reino de Deus continua sendo aquele que exige de nós tempo, que exige de nós renúncia, que exige de nós entrega, que exige de nós sacrifício, que exige de nós algo que nós precisamos entregar para Ele, para então receber de Deus. Glória! Aleluia! Quando nós olhamos para isto que nós estamos lendo em Provérbios capítulo 22 e o verso do número 28, como foi dito aqui pelo pastor, não somente o livro de Jó é um dos 5 livros poéticos da Bíblia. Nós temos o livro de Jó, nós temos o livro de Salmos, nós temos o livro de Provérbios, nós temos o livro de Eclesiastes e nós temos o livro de Cantares, que também são os 5 livros poéticos da Bíblia. Mas quando você olha para o livro de Provérbios, ele também é conhecido como o livro do pregador. Ou seja, Provérbios é aquele que instrui, é aquele que nos guia, é aquele que nos ensina. Quando você olha para este texto, no capítulo de número 22 e o verso de número 28, está dizendo para não remover os limites ou os marcos antigos que teus pais estabeleceram. Eu queria falar aqui somente de 5 desses pilares que a igreja brasileira, que a igreja cristã, que o povo de Deus não deve remover. O primeiro é o pilar da oração. Aleluia! O primeiro pilar que a igreja deve manter de pé é o pilar da oração, porque nós precisamos manter uma vida de oração. Aleluia! O que é a oração, evangelista? A oração é a principal arma e a mais poderosa que a igreja possui. É a oração. Aleluia! A oração é não somente importante, como também ela é relacionamento com Deus. É a oração que faz eu e você conhecermos a pessoa que é o nosso Deus poderoso. Os profetas na Bíblia, eles tinham a prática da oração. Vamos olhar para Elias, que orava. Vamos olhar para Abraão, que orava. Vamos olhar para Isaac, que orava. Vamos olhar para José, que orava. Vamos olhar para Moisés, que orava. Vamos olhar para Josué, que orava. Vamos olhar para os profetas que oravam. Vamos olhar para todos eles. E não somente os profetas, Jesus também tinha a prática da oração. E outra coisa, Jesus era o homem mais ocupado do mundo, e mesmo assim tinha tempo para orar. Tem muita gente vivendo em nosso meio e está dizendo que não ora porque não tem tempo, não ora porque não consegue, não ora porque não tem tempo, porque o dia é corrido. Eu queria que você entendesse que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, você conhece que para tudo há um tempo determinado e para tudo há um propósito
falta de tempo, existe falta de interesse. Porque tempo você arruma, interesse você também tem que ter pelas coisas de Deus. A igreja não está sem tempo para orar, a igreja está perdendo interesse na oração, e é coisa diferente. Então eu e você nessa noite somos chamados, corrigidos, exortados, alertados pelo Espírito Santo de que precisamos ter uma vida de oração. Aleluia! O primeiro pilar que a igreja precisa manter, o pilar da oração. Quando os discípulos vieram até Jesus, eles não vieram pedindo, meu pastor, com todo respeito, eles não vieram pedindo um carro, uma casa, um bom emprego, eles não vieram pedindo para Deus exaltar eles e humilhar o inimigo deles, não. Eles vieram para Jesus e disseram: mestre, ensina-nos a orar. Por quê? Porque a oração é o que mantém a ligação do crente com a igreja. Tem muita gente que não conhece mais a Deus, que não ouve mais a Deus, que não se comunica mais com Deus. Porque não é porque Deus se afastou dele, é porque ele deixou o lugar da oração. E Deus está dizendo para nós nessa noite: o primeiro pilar que a igreja precisa manter de pé é o pilar da oração. O segundo pilar que a igreja não deve remover é o pilar da palavra. O segundo pilar que a igreja não deve remover é o pilar da palavra. Por que a igreja deve manter o pilar da palavra? É porque a palavra é o alimento da igreja. É ela que mantém a vitalidade do corpo de Cristo. Cristo sendo a cabeça, a igreja o seu corpo. A igreja precisa estar ligada com a palavra. E a palavra não é somente letras escritas. A Bíblia diz em 1 João capítulo de número 5 e verso de número 7 que 3 são os que testificam do céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Então a palavra não é somente letras ou uma Bíblia, a palavra é o próprio Cristo. Porque João escreveu o capítulo de número 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Deus é a própria palavra, Deus é a própria Bíblia Sagrada. A Bíblia não é a Bíblia porque ela tem letras, a Bíblia tem poder porque é Deus que está nela, e tudo que há sobre Deus também está na Bíblia. Então nós precisamos guardar a palavra. Aleluia! Este é o segundo pilar, e nós precisamos entender: a palavra não é somente para quem é de idade, a palavra não é somente para quem já é ancião, a palavra não é somente para quem é de meia idade, a palavra não é somente para o jovem, a palavra é para todo mundo. Tem muita gente que está dizendo: não, eu só preciso ler a Bíblia, eu só preciso guardar a palavra. Quando eu for pastor, quando eu for presbítero, quando eu for evangelista, quando eu for pregador, quando eu for obreiro, você tem que guardar a palavra a todo momento. A Bíblia diz, Salmo 119, verso 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. A Bíblia diz, Salmo 119, verso 11, o Salmo 119 é o Salmo da palavra. Quando você olha o verso 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra na divisa da alma e do espírito, das juntas e medulas, e consegue discernir os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia! Ou seja, aonde o médico não conhece, aonde o cirurgião não alcança, a palavra de Deus chega, a palavra de Deus muda, a palavra de Deus opera. Nessa noite você não vai ser curado pelo poder que é na mão do evangelista,
você vai ser transformado, tocado, restaurado, operando maravilhas e milagres, não porque eu prego, mas porque a palavra tem poder, e se a palavra tem poder, a palavra faz milagre acontecer sobre a sua vida. É a palavra que opera. Terceiro pilar que a igreja precisa manter de pé: a fé. A fé é o terceiro pilar que a igreja precisa manter de pé. Por quê? Porque é a fé que nos faz continuar confiando e acreditando. É a fé. É a fé que mantém isso. É a fé que mantém você confiando e acreditando. A Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas ou daquilo que não se vê. Só que a fé, ela só é adquirido quando se tem o segundo pilar, porque o pilar da palavra, ele traz a fé. E eu provo para você na Bíblia. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando você tem o pilar da palavra, o pilar da fé se levanta. E quando o pilar da fé se levanta, você continua perseverando, você continua acreditando. Você não está aqui porque você gosta, você não serve a Jesus porque você gosta, você serve a Jesus porque você crê nele. Você espera a volta de Jesus porque você crê nele. Você não está aqui porque você não tem nada para fazer em casa. Você está aqui porque crê que Jesus vai falar contigo. Então, isso é fé, isso é acreditar. Todos aqueles que venceram pelo poder da Bíblia, pelo poder da palavra, venceram porque o pilar da fé estava dentro do seu coração. Como não olhar para a história de Abraão, acreditando, sendo velho e sabendo que Deus faria dele pai de nações? Isso é fé. Ele foi o pai da fé. A Bíblia diz que ele é chamado pai da fé porque sendo um homem de 90 anos, conseguiu ser pai de um menino, aleluia, e não somente de um menino, mas pai de muitas nações. Como não olhar para a história de José e ver a fé daquele menino, crendo em tudo que Deus tinha falado e dizendo: Deus vai me honrar, mesmo eu sendo vendido, mesmo eu sendo desprezado, mesmo eu sendo acusado de crimes que não cometi, eu não perderei a fé, eu continuarei perseverando. Como não olhar para a história de Ruth e ver aquela mulher, aleluia, sendo honrada por Deus, casando com um homem chamado Boaz, tendo um filho chamado Jessé, e de Jessé vindo a linhagem do rei Davi, aleluia. Como não olhar para a história de Maria, estando em casa, sendo visitada por um anjo Gabriel e recebendo uma saudação, dizendo para ela: salves tu, mulher agraciada, tu que foi escolhida desde o teu ventre por Deus para gerar um Salvador do mundo. O que é isso? Não é porque eles tinham superpoderes, não é porque eles eram super crentes, é porque a fé estava viva dentro do coração. E quando a fé está viva, a fé nos faz viver o milagre de Deus na nossa história. A fé é o terceiro pilar que nós precisamos manter. O quarto pilar que a igreja precisa manter, vai doer, mas vai trazer cura o que eu vou falar. O quarto pilar que a igreja precisa manter de pé é o pilar da humildade. Irmãos, vivemos em um tempo, eu digo por experiência própria, eu sou pregador, eu prego em várias igrejas, eu prego em vários lugares, e o que eu tenho visto e ouvido de gente que está pregando, e porque Deus está abrindo as portas para eles,
eles têm perdido a humildade. Eles têm perdido a humildade. A soberba do coração dos pregadores tem aumentado. Tem pastores que, quando ele dirigia uma pequena congregação com poucos membros, com poucos obreiros, ele era a pessoa mais humilde e simpática que havia. Quando Deus levantou a sua congregação, quando ele sai daquela congregação pequena, vai para uma catedral, ele começa a empinar o nariz. Quando Deus honra as pessoas, tirando dela aquele carrinho que ela tinha de ano 90, ano 2000, e dá para ele uma caminhonete, dá para ele um carro do ano, ele levanta o nariz, ele fica de nariz empinado, ele fica soberbo, fica orgulhoso. Quando aquela pessoa que somente sentava no banco da igreja, agora ela dirige um departamento, ela dirige os jovens, ela dirige o ciclo de oração, ele virou obreiro de Santa Ceia, ele começa a ficar de nariz empinado. A igreja brasileira precisa voltar a ser humilde. Eu não estou dizendo que humildade é sinal de pobreza. Eu estou dizendo, aleluia, que humildade é saber que por mais que Deus te exalte, você mesmo assim continua com o coração grato, continua tratando as pessoas do mesmo jeito, porque as pessoas têm perdido, aleluia, a humildade dentro da igreja. Tem pessoas, aleluia, que pensa que porque ele se tornou grande, ele não precisa ser humilde. Tem pessoa pensando aí fora, meu pastor, que porque Deus honrou ele não pode mais ser humilde. Só porque ele se tornou grande, ele não pode mais ser humilde. Mas tem aquele que é humilde, que sabe que Deus pode fazer ele grande, sabe que Deus pode honrá-lo, sabe que Deus pode levantá-lo. Nós precisamos ser humilde, e olhando pela Bíblia, nós temos o maior exemplo de humildade. Filipenses capítulo 2 e verso número 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tomando a forma de ser humano, sendo semelhante aos homens, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem gente que o sentimento dele não é mais de humildade, é de arrogância, prepotência e soberba. Mas o arrogante, soberbo e prepotente, Deus põe para comer capim. Como não lembrar de Nabucodonosor? Olha o tamanho da Babilônia que construí, olha o tamanho do império que formei. Deus olhou para ele e disse: vou colocar você no meio dos bichos, vou colocar você para comer capim no mato. Você vai aprender comigo que ninguém na terra é grande, que ninguém na terra é poderoso, que ninguém na terra é maior do que ninguém. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós dependemos de Jesus. Eu não estou aqui porque eu sou melhor, você não está aqui porque você é melhor, você não é melhor do que eu não sou melhor que você, nós somos iguais. Todos nós precisamos do sangue que verteu no Calvário. Eu não falo por orgulho, eu não falo por vaidade, mas eu sou o mesmo menino que Jesus salvou em 2015. Eu não falo por orgulho, eu não falo por vaidade. Deus tem me honrado. Eu chego em lugares que eu não mereço. O meu Renan, meu Márcio, está aí. Eles não congregam comigo, mas eles vêm me ministrar em vários lugares. E todas as vezes
que eu ministro em um lugar, logo após eu descer no altar, eu sempre digo a Jesus: Jesus, não deixa o meu coração se tornar soberbo. Não deixa o meu coração se tornar arrogante. Quando você vê um vídeo de Billy Graham descendo do Maracanã, saindo daquele estádio lotado, onde ele ganhou 200.000 almas para Jesus. A história conta que quando ele desceu daquele púlpito, logo após ele descer daquele púlpito e ter ganhado 200.000 almas para Jesus, o Espírito de Deus levantou 2 homens. E enquanto ele descia daquele púlpito, aqueles 2 homens iam atrás dele e diziam: você não é nada. Você não é nada. Quem fez fui eu. Quem salvou fui eu. Quem operou fui eu. Porque ele sabia que o coração, Jesus sabia que o diabo ia tomar o coração dele. Então Deus levantou 2 profetas, 2 pequenininhos, para dizer para ele: você não fez nada. Quem fez foi o meu Espírito. Quem falou foi o meu Espírito. Quem salvou foi o meu Espírito. Por quê? Porque Deus estava mostrando para ele: você é fraco, mas a minha graça pode tornar você forte. Precisamos ser humildes. E eu já disse a você: humildade não é sinal de pobreza, é reconhecer que Deus quem faz, não nós. Vamos ao 5º pilar que a igreja precisa manter. Primeiro, eu vou gravar, pode ser oração. 2º, palavra. 3º, fé. 4º, humildade. Vamos ao 5º. O 5º pilar tem sido abandonado em muitas igrejas. O 5º pilar tem caído em muitos lugares, pastor. O 5º pilar se chama Espírito Santo. O 5º pilar que a igreja precisa manter se chama Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, evangelista? Ele não é um poder que cai sobre você e você fala línguas. Ele não é uma efusão que você baila no Espírito, que você se alegra. Eu sou crente pentecostal, até lutando. Se deixar eu rodo mesmo, eu pulo, eu salto, eu grito, eu glorifico. Eu não tenho vergonha nenhuma de fazer isso. Eu já dei lugar para Jesus dentro do mercado, dentro da farmácia, em todo lugar que eu vou, irmão. Eu sei que Deus faz, Deus opera. Só que você precisa entender que tem muitos púlpitos, muitas igrejas, muitos lugares que a pessoa do Espírito Santo já não é vista, que a pessoa do Espírito Santo já não é bem-vinda. E eu vou te dizer nessa noite: o Espírito Santo não é um poder, não é uma efusão, não é uma alegria que toma o coração. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. E tem gente preocupada em fazer entretenimento gospel. Desculpa te falar, mas tem igrejas preocupadas em fazer show para cantor. Tem igrejas preocupadas em fazer mensagem coach motivacional. Tem igrejas preocupadas em fazer exibicionismos ao invés de dobrar o joelho e pedir para o Espírito Santo operar no meio do culto. Porque não adianta, o cantor não faz nada, o pregador não faz nada, a mensagem coach não faz nada, o entretenimento não muda nada, mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele convence da justiça, ele convence do pecado, ele convence do juízo. O Espírito Santo não só convence, ele mora dentro daquele que aceita Cristo. Ele não somente fala, mas ele muda, ele transforma. Jesus disse em João capítulo 14, olha o que Jesus disse
disse o seguinte: ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vocês o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vocês. Isso é a palavra de Jesus. Ainda há pouco que vocês não me verão mais, mas vocês, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês viverão também. Naquele dia saberão que eu estou no meu Pai, vocês em mim e eu em vós. São palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, os marcos, os pilares que eu levantei, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como que ele se manifesta? Pela pessoa do Espírito Santo. E nunca vivemos um tempo em que o Espírito Santo tem sido rejeitado em igrejas. Eles não buscam pela pessoa do Espírito Santo. Eles dizem, pastor, que se tiver um cantor de nome, o cantor de nome canta e o fogo cai. Que fogo é esse? Eles dizem que se trazer um pregador que tem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de seguidores, o pregador prega e o negócio acontece. E o Espírito Santo está olhando e está dizendo: estou esperando ser convidado para a festa. Oh, glória! Estou esperando ser recebido no congresso. Estou esperando me chamar para estar ali. Eu prego em muitos lugares, irmãos. E tem altares que você não sente mais a presença do Espírito Santo. E o porquê que isso não tem acontecido é porque o Espírito Santo não tem sido prioridade. E o Espírito Santo, como eu disse a você aqui, ele não é poder, não é uma graça que você sente somente agora no culto, ele vai embora, não. Ele mora em nós. Ele habita em nós. Nós precisamos manter essa chama do Espírito acesa. Oh, aleluia! O pentecostalismo precisa continuar vivo. Por quê? Porque a igreja pentecostal, ela não deve ser conhecida pelos movimentos que ela realiza, por você dançar, por você pular, por você saltar. A igreja pentecostal, ela não é conhecida somente por isso, ela é conhecida por crer nos dons espirituais e porque milagres acontecem no nosso meio. Glória a Deus, aleluia! Só que os sinais têm sumido. E os sinais têm sumido não é porque a igreja tem esfriado. Os sinais têm sumido é porque a igreja não tem buscado a pessoa do Espírito Santo que opera os sinais. Nós precisamos continuar buscando a presença do Espírito de Deus. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Que você entendesse nessa noite que o Espírito Santo de Deus está batendo no coração de todos que estamos aqui hoje. E eu queria orar com você. Quem sabe desses 5 pilares que eu falei para você,
Um deles está caindo. Evangelista, o meu pilar da oração está fraco. Está desmoronando, não estou tendo força para orar. Não estou conseguindo falar com Deus. Não estou conseguindo buscar o Senhor. Eu estou dormindo, eu estou ficando exausto. E estou perdendo o foco da oração. Evangelista, a palavra, o pilar da palavra está desmoronando. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia, me dá sono, me dá preguiça. Eu não tenho tempo, eu consigo achar tempo para várias coisas, mas a palavra eu não consigo ler. Evangelista, o meu pilar da fé está desmorecendo, ele está caindo, ele está desmoronando. Eu não creio mais que Jesus vai salvar minha casa, que Jesus vai libertar meu filho. Eu não creio mais que Jesus vai mudar a história da minha família. Evangelista, o pilar da humildade tem quebrado na minha vida. Eu ganhei uma promoção no trabalho, está subindo para minha cabeça, eu estou tratando as pessoas diferente. Eu estou falando como eu não falava, eu estou agindo como eu não agia. Eu estou tendo oportunidades na igreja, estou mudando com algumas pessoas, porque isso acontece. Evangelista, o pilar do Espírito Santo, eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo, não estou sentindo a graça do Espírito Santo. Ele está caindo, ele está desmoronando. Eu sinto que eu estou perdendo. E a Bíblia diz, em Tessalonicenses capítulo 5, e o verso número 16, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: não extinguais o Espírito Santo. Meu Deus. Por quê? Porque o Espírito pode sair. Ele pode sair. Ele pode desaparecer. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo: não extingais o Espírito. Então nós precisamos ter esse pilar de fé. Eu queria que você orasse comigo. Eu queria que você orasse comigo agora. Porque eu sei que se nós pedimos pela presença do Espírito, se nós pedimos para Deus levantar o pilar da oração, se nós pedimos para Deus levantar o pilar da palavra, o pilar da fé, o pilar da humildade, o pilar do Espírito Santo, Jesus vai vir, vai levantar, vai restaurar, vai mudar, vai operar, vai trabalhar. Porque eu sei que Cristo nos trouxe aqui hoje para nos lembrar que nós precisamos consertar um desses pilares. Não remova os pilares antigos que os teus pais estabeleceram. A igreja não cresceu com culto motivacional. A igreja não cresceu com mensagem coach. A igreja não se levantou, aleluia, com mensagens, aleluia, de autoajuda. A igreja se levantou com a ajuda do alto. A igreja se levantou porque ela tinha oração, porque ela pregava a palavra, porque ela tinha fé, porque ela tinha humildade e porque o Espírito Santo tinha liberdade de trabalhar no meio da igreja. A igreja está de pé por causa dos pilares que foram levantados. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tua palavra foi pregada, meu Deus. Tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite. E eu estou aqui, Senhor, como o principal dos pecadores, Pai. Como o primeiro daqueles que precisam da misericórdia e da graça. Como o primeiro daquele que necessita, Senhor, ser lavado no sangue, ser purificado, Senhor, deste mundo. E eu peço ao Senhor, Pai, que neste momento não olhe, Senhor, para os trapos de imundícia que há sobre mim, Senhor, porque sou pecador, sou fraco. Mas peço a Ti, Deus, que pelo nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, neste momento, aquele que se fez pecado por nós, aquele que se entregou naquele madeiro, Pai, aquele que verteu o sangue precioso na cruz, eu peço pelo nome de Jesus neste momento, Pai, que haja sobre nós perdão, que haja sobre nós graça, misericórdia, renovo, que haja sobre nós santificação, que haja sobre nós mudança, que haja sobre nós transformação, Pai. Não porque merecemos, não porque somos grandes, não porque somos alguma coisa, mas pelo sacrifício feito, pelo sangue derramado, pelo amor que foi, Senhor, demonstrado na cruz. Eu peço em nome de Jesus, Teu Filho amado, nos perdoa, nos purifica, nos lava, nos renova, nos transforma, nos limpa, nos põe de pé, nos ajuda, nos sustenta, nos capacita, nos transborda, nos enche. Ó Deus, eu peço em nome de Jesus nessa noite, que pelo poder que é do Teu nome, levanta
Sagrada Escritura: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Senhor, me ajuda a amar ao Senhor guardando a tua palavra. O Senhor diz, Pai, também, aleluia, que devemos esconder a tua palavra no coração para não pecar. Então nos ajuda a levantar o pilar da palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, pedindo a ti, levanta o pilar da fé. Ó Deus, quem sabe este irmão não crê mais na salvação da sua família, quem sabe essa irmã não crê mais na salvação dos seus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta o pilar da fé, renova o pilar da fé. Espírito Santo, eu oro também, Senhor, pedindo em nome de Jesus, levanta o pilar da humildade, porque a gente, Pai querido, ao mesmo tempo que nós temos humildade, nós já perdemos ela, porque sabemos, Pai, que nós achamos que somos melhor do que o nosso próximo, nós achamos que somos maior do nosso próximo. Ah, Senhor, nós julgamos o pecado do próximo e não olhamos para os próprios pecados. Ah, Senhor, nos faz ser humilde, nos faz ser humilde, nos faz ter humildade, não nos deixa ser soberbo, ser orgulhoso. Senhor, também peço, levanta o pilar do teu Espírito, não removas, Pai, a presença do teu Espírito, não tira de nós a presença do teu Espírito. Nos perdoa se nós não temos dado lugar ao Espírito Santo. Nos perdoa se nós temos blasfemado, julgado, criticado o agir do Espírito Santo. Nos convence, Pai, do nosso erro, do nosso pecado e do juízo. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor faça morada dentro de nós, que Ele habite dentro do nosso coração e traga transformação. Deus, eu peço, abençoe a tua igreja, guarde a tua igreja, proteja a tua igreja, abençoe este povo, e que a partir dessa noite os pilares não sejam removidos, mas sejam restaurados, e o Senhor governe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa história, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você pode aplaudir a Jesus, aplauda o Senhor nesse momento. Dissertada, uma mensagem. Deus abençoe, honra e glória para Deus. Mas graças a Deus a igreja ficou muito bem orientada sobre os 5 pilares. Vamos sair daqui lembrando sobre os 5 pilares. Então a mensagem é essa, palavra, irmãos, é a palavra de Deus, né? Graças a Deus, justificando a ausência da nossa pastora e também a irmã missionária Marjorie, que estão fazendo o trabalho atendimento fora, né? Por isso a causa de eu estar aqui presente hoje. A igreja ora por eles, e logo eles estão por aí no meio de segunda-feira, já estão retornando, então ore por eles, tá, irmãos? Por isso que eles não estão presentes. E também no próximo sábado, dia 29, né, vai ter uma grande vigília, né? Então os irmãos venham, participem, e quem está pregando vai ser o. Então, se alguém gostou, que eu acredito que todos gostaram, o manifestar de Deus através desse perdão de Deus, não, ele vai estar pregando a vigília, vai ser bênção, vai ser fogo, né? Então, irmãos, ele falou, eu gosto, irmãos, de fogo, né? Então, foi muito bem falado aqui, que não é o pular, sapatear, mas, irmãos, a alegria traz movimento, né? O fogo traz movimento. Então, graças a Deus, que Deus abençoe. E, em nome do Senhor Jesus, ficamos felizes. Mais uma vez, Deus abençoe. Quero chamar aqui nesse momento o pastor Antônio. Vem aqui, pastor. O senhor vem aqui orar e dar a bênção apostólica nessa noite. E depois, irmãos, que o pastor orar, os irmãos que louvam, vão encerrar o culto aí, ó, cantando, agradecendo a Deus, pedindo a Deus uma bênção no domingo amanhã e agradecendo a Deus. Terminando o culto, louvando
e bendizendo o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos por paz do Senhor. Amém. Trabalho abençoado, meus amados. Que Deus abençoe nesse irmão. Deus continue usando cada dia mais, né? Essa caminhada de fé. Vamos então agradecer a Deus, né? Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Amém? Amado Deus, clamamos a Ti, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o Teu servo, Pai. Continua usando em Tuas mãos, Pai. Alcança, Pai, a cada irmão nessa noite. Alcança a Tua igreja, Pai, porque o Senhor vela, Pai. O Senhor zela, Pai, pela Tua igreja, pelos Teus pequenos, Pai. Senhor, que não haja sombra, Pai, nem variação, Pai. Que não haja um mover maligno, Pai, mas um mover maravilhoso do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, que toda obra das trevas, Pai, venha cair por terra. Meu Deus, que tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, Pai, seja dissipada, meu Deus, porque cremos, Pai, na Tua palavra, Senhor. Cremos, Pai, que o Senhor é o maior interessado, Senhor, de ver vidas transformadas, Senhor. Meu Deus, mas para que, Senhor, sejamos transformados, para que sejamos libertos, Senhor, nós precisamos, Pai, nós precisamos querer, Senhor. Nós precisamos dar lugar ao Teu Espírito Santo, Pai, para que verdadeiramente sejamos livres, Senhor, para que verdadeiramente sejamos transformados, ó Deus, para que, Senhor, não vivemos uma aparência religiosa, Pai, dentro deste convívio, Senhor, e lá fora, meu Deus, nós sejamos mercenários, Senhor, mas sim, Pai. Pai, o que Te agrada, Senhor, é que, meu Deus, onde quer que nós estejamos, nós sejamos luz, nós sejamos, Pai, aleluia, nós sejamos portadores da verdade, Senhor. Deus, a glória, Senhor, vem tirando tudo que não presta, Pai, vem aniquilando, Pai, tudo aquilo, Senhor, que impede, meu Deus, que impede o Teu agir, Senhor, assim como o Senhor, Pai, falou nesta noite, Senhor, que devemos ter uma vida de oração, de comunhão, ter uma vida, Senhor, pautada verdadeiramente na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, não vivermos de aparência, Senhor, mas viver uma vida, Senhor, assim como nós estamos vivendo nesses últimos dias, Senhor, é de nós nos desprender, Senhor, de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nós nos desprendemos, Senhor, de tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor, de nós nos desprendemos, Senhor, para uma vida de santidade, Senhor, para uma vida de verdadeiros adoradores, Pai. Senhor da glória, nós cremos no Teu agir, Senhor. Nós cremos no Teu agir, Senhor. Nós cremos na unção do Teu Espírito Santo. Nós cremos, Senhor, na unção maravilhosa que despedaça o jugo, Senhor, que levanta o que está caído, Pai. Ó Deus, creio, Pai, no Teu agir maravilhoso, mesmo sendo não merecedores de nada, Pai. Nós não somos merecedores de nada, Pai. Nada somos dignos, Pai. Mas é o Teu nome, Senhor. É o Teu nome que é poderoso, Pai. Como João Batista, Senhor, ele disse: importa que o Senhor cresça e que nós diminua, Senhor. Aqui não tem estrela, Senhor. A estrela que é o Senhor, Pai. A glória é para Ti, Senhor. A glória é para o Teu nome, Senhor. A glória é para Ti, Pai, porque a Tua palavra nos diz, meu Deus, que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher, Senhor. Derrama da Tua graça maravilhosa, Senhor.
Pai, nós cremos no Teu agir, Senhor. Nós cremos, Pai, em algo novo, Pai, algo maravilhoso diante dos nossos olhos, para a glória do Teu nome, Senhor. Pedimos que o Senhor levanta homens e mulheres cheios da unção do Teu Espírito Santo, Pai, comprometidos com a Tua palavra, Senhor, para que verdadeiramente o Teu Espírito venha ser derramado, para que verdadeiramente, Senhor, o Teu Espírito Santo possa fazer algo maravilhoso, possa favorecer o avivamento, Pai, possa avivar os corações, possa colocar por terra toda a obra das trevas, que caia por terra, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória ao Teu nome, Senhor. Toda glória, toda honra seja a Ti, Pai. Toda honra e toda glória seja a Ti, meu Deus. Que haja, Senhor, meu Deus, a unção verdadeira, a unção poderosa, a unção que vem do alto céu. Aleluia! A unção que despedaça o jugo, Pai. Oh Deus, nós te agradecemos, Pai. Alcança a Tua igreja, Pai. Meu Deus, levanta os Teus pequeninos para a Tua glória, Senhor. Derrama da unção maravilhosa, Pai. Assim nós te agradecemos, Pai. Nós cremos em algo novo, Senhor. Nós cremos em algo novo, algo que surpreenda, Pai, aquele que está lá fora, Pai, aquele que não tem força para caminhar, Senhor. O Senhor é poderoso para alcançar, meu Deus, aleluia, para resgatar vidas, Pai, para transformar vidas, Senhor. Oh Deus e glória, alcança, Pai, os Teus pequeninos, Pai, os verdadeiros adoradores, Pai, que Te adorem em espírito e em verdade, Senhor, meu Deus. Oh Deus e glória, Te agradecemos, Pai. Cremos, Pai, no sobrenatural, Senhor. Cremos em algo poderoso, Pai. Algo poderoso, algo poderoso. Na chama gloriosa do Teu Espírito Santo. Na chama gloriosa da Vassurimiandarai. Oh Deus, te agradecemos que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, aleluia, seja com todos nós, meus amados. Creio que Deus vai fazer algo surpreendente para a glória dele. Creio que Deus vai agir. Creio que o que está escondido, aleluia, vai ser revelado, aleluia. Creio que o nome do Senhor vai ser glorificado. Creio que vidas vão ser transformadas, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe as palmas ao Senhor. Amém.
Bravo, senhor.